Na década de 80, eu conheci um cara que era magrinho, cabeludo e andava de Maverick por Moema. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Trocando Ideia para o nosso querido canal Moto e Rock and Roll. E hoje eu tenho nada mais, nada menos aqui comigo, o meu brother Fabá Jimenez. Fabá, valeu, velho, por vir aí, topar, né, fazer esse vídeo com a gente aí. Eu tinha que falar do Maveco. Não tinha não, ele era eu tinha que falar. O apelido dele era General Lee, né? Ah, é? Ele era vermelho? Não, a cor original dele era ocre, né? Sabe, ocre? Ocre é tipo um marrom. Ah, tá. Eu não sei porque eu achava que era vermelho. Não, depois aí, né, que eu herdei ele do meu pai, né? Aí o garotão que resolveu pintar de vermelho. Ah, né? então tava certo. Porque os caras tinham uma... Você lembra do Murilo, lá do Blackjack? Fazia o Blackjack, lembro. Sim, aí tinha uns amigos que gostavam do motor V8, né? Uhum. Era V8, cara. Aí ele me... sim, aquela coisa de arrumar o carro e tal, deixar ele legal. Dá um talento, dá uma tunada e tal. Aí pintei de vermelho. Aí você pintou de vermelho. Fogo. Nessa época podia trocar da documentação? Não podia nada. Ah, eu fiz isso, eu tinha um Fusca. Nada, deu maior treta no Detran lá, porque aí eu podia, quer dizer, você podia pintar e você ia lá no Detran. E mudava a cor. Mudava a cor. Você pintou? Pintei e fui arrumar a documentação, deu uma canseira. Sim. Nossa, se fosse fazer isso hoje em dia, eu faria nunca de novo. Puta trampo. Mas era um carro legal, era tradicional. Ele rodou esse carro, viu? Puta, V8, né, cara? E rodou São Paulo, assim. Imagina hoje, com o preço da gasolina, você encher o tanque num carro desse aí. Não, era... A gente vai fazer o quê? 2, 3 com litro? Puta, a gente nem fazia essa conta, né? Porque não tinha essa preocupação, não tinha essa preocupação. Né? Mas era assim, meu pai tinha o carro desde zero, né? Então, assim, tava um carro legal. Puta, era show. Isso aí é inesquecível, né, cara? Bom, galera, para quem não sabe, o Fabá é guitarrista, profissa, né? Toca aí com um monte de gente, tudo. Então, acho que a gente podia começar falando de como que essa parada entrou na tua vida, né? Assim, eu não sei se o seu primeiro instrumento já foi logo de cara a guitarra. Como que você começou? Como é que pintou essa ideia na tua vida, assim, de tocar e tudo mais? Então, minha família sempre foi muito musical, né? Tanto por parte de pai quanto de mãe. Meu pai era espanhol, não tinha família aqui no Brasil. Fui conhecer a família do meu pai, conhecer ao vivo mesmo, a cores, assim, quando eu tinha 16, 17 anos. E a família da minha mãe era de Goiânia. Então, eu lembro desde pequenininho, assim, era uma casa grande, bem grande, e tinha a sala de estar com piano. Tinha piano, já tinha instrumentos. Tinha o Sai Guarabira, ensaiava lá. Que legal. Assim, desde que eu me lembro por gente, tinha música. Sim. E meu tio toca até hoje muito bem, toca piano, trompete, violão. Puta, que legal. Seu tio é irmão do seu pai? Irmão da minha mãe. O meu pai não tinha família aqui. Sim. E aí era uma casa grande, assim, com uma salona grande, sabe essas casas de vó mesmo? Sim. E aí pintava, era violino, rolava um som, e todo mundo cantava, todo mundo tocava, meus primos, todo mundo tocava, assim, todo mundo tocava piano e violão. Os instrumentos que tinham ali, né? Estavam ali. E eu, desde pequeno, assim, aí eles não deixavam, tinha uma coisa de geração, assim, da coisa, não deixavam, assim, criança, né, mexer, né, um piano. Mas eu dava minhas escapulidas, né? Imagina! Eu dava... negócio ali, você é louco pra... Nossa, eu ficava vendo, e aí eu comecei a aprender os acordes, só de ver, assim, de ver
eu ficava vendo. Só Aí eu ia lá observando. escondido e tentava fazer o que eu Copiar. lembrava, Sim. copiar, né? No piano também, assim, Aham. algumas coisas e tal. Mas o violão é mais fácil, porque você tem as posições são mais visuais, né? O Sim. piano é um pouco mais difícil. É. E daí, um dia, eu tava escondido lá, não sei o que, minha tia... Escondido na sala lá, peguei o violão escondido, não sei o que, minha tia entra, assim... O que você tá fazendo? Eu falei, não tô fazendo nada. E chamou minha mãe, que era... Ó... Aí eu falei, putz... Eu tinha uns 9, 10 anos, eu vou levar. Vou levar uma agora. Aí ela falou, olha, ele precisa fazer começar a fazer a aula, não sei o que Olha ele que tem. legal. Ele tem, acho que, aptidão, sei lá. Sim. Aí isso passou, o instrumento passou de ser proibido para ser uma coisa mais... Aí minha mãe acho que comprou um violão na época, eu não lembro, eu era pequeno. Tem umas falhas de memória, assim, mas na época comprou um violão. E aí foi isso. Uma coisa que aconteceu comigo legal na infância, que eu acho que mais importante do que os instrumentos, aí era liberado para mim. Lá na casa da minha avó tinha um picape, uma vitrola, um som legal assim. Uhum. E um monte de disco, mas um monte. Assim, desde Frank Sinatra até Led Zeppelin. Assim. Aquelas coisas que Não, assim, passando por Gilberto Gil e Tom Jobim, não sei o quê. Então, as minhas tardes, quando eu ia de férias para lá, minhas tardes era eu ouvir o vinil. Então, eu ficava ouvindo os vinis. Eu lembro de ouvir o House of the Holy, assim, umas 400 vezes, com 9 anos de idade. Não sabia o que era bem aquilo, sabe? Tava meio... eu crescia assim também, escutando essas coisas, né? E uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, que isso daí, década de 70, né? De 70 para 80, que é a época que a gente tinha, né? Essa idade assim, só tinha coisa boa, né, cara? Cara, eu acho que isso... assim sei lá, eu acho que, eu, na minha opinião, década de 70 até 80, meados de 80, cara, você pegava hard rock, era animal, banda de rock era tudo legal pra caramba, disco, funk, né? Que era os James Brown era um outro approach, né? Nossa, cara, era uma época de ouro, assim, né? Eu também escutava em casa meu vinil pra caceta, assim, cara, direto. Eu lembro que as capas me pegavam muito. Então, eu falei do House of the Holy por causa da capa. Então, eu não sabia o que era direito, mas eu ia na capa, né? Pô, deixa eu ouvir isso o aqui. The Wall também. Sim, então, assim, eu ficava ouvindo ali, tentando entender o que estava acontecendo ali, aquela viagem. E o mundo era menos imediatista, então, porque eu vejo pela minha filha hoje em dia, por exemplo. Eu escuto disco com ela, mas eu nunca escutei um disco inteiro, por exemplo. Uhum. Né? E lá na casa da minha avó sentava e escutava a tarde acabar, inteira. Virava o lado. Isso aí. Né? Então tinha essa... A história era contada de uma outra forma. Então, você sabe que assim. um negócio que eu achei bacana pra caramba, cara, alguns bons anos atrás, assim, mas quando começou essa onda de PlayStation e tal, né, que são os videogames, eu vi uma crítica positiva com relação ao Guitar Hero. Por quê? Porque isso eu tive essa experiência dando aula para um molequinho, que o moleque chegou e falou, queria tocar música tal, era uma música do Kiss, assim. Eu falei, cara, onde que você ouviu isso? Não, é porque eu tenho o Guitar Hero. E o Guitar Hero, meu, você pegava lá os games, cara, tinha Kiss, Queen... Coisa que tinha guitarra legal. Nossa, tinha um monte de som assim, e aí eu vi uma vez, não sei aonde, lá uma crítica construtiva falando, pô, que legal esse videogame e tal, que tá fazendo com que a molecada escute esse som. Porque às vezes, quando os pais não curtem, ou não são muito de música, de ouvir música, o moleque cresce meio que sem referência, né? E o videogame, nesse sentido, deu uma, né? Deu uma legal pra caramba. Eu tava vendo outro dia que como é que é? O Back in Black, né?
do AC/DC. Do AC/DC, É o álbum mais vendido, mas por causa era, né? Agora já Sim. mudou o formato. Eu tô falando de hoje. Hoje A gente fala que já é o mais escutado, mais escutado, né? mas Assim, na época era Spotify, CD, né? Uhum. Era porque o pai dava pro filho escutar, escuta isso aqui. Mó barato, cara. Pô, eu recentemente fui 2 vezes com a Paty, não esse último que teve agora, mas os 2 anteriores, lá no Morumba, eu fui com a Paty no Iron Maiden, né, cara? Mó barato, você vê os coroão lá, cara, com filho, tudo, levando pra assistir o show do Iron, né, cara? Puta, legal pra caramba isso daí. Mas e aí você começou com o violãozinho, papapá? Não, eu tinha assim, eu tinha, aí ao contrário da casa na minha casa, meu pai escutava só música erudita. Não tinha. Popular, era pouco popular. Não, meu pai era um cara. Meu pai tinha idade para ser meu avô. Então ele já era um cara de outra geração. Né? Mas aí ele escutava Brahms e escutava essas coisas assim. E era um momento em que ele parava tudo e ele sentava e escutava. Pra escutar. Então assim, ó, não faz barulho. Se você quer ficar do meu lado escutando, você fica quietinho aí. Porque eu quero agora Então, aí por esse outro lado, eu acho que quando você é criança, cara, as coisas vão entrando em você, entendeu? Sim. Não tem tanto pro bom quanto pro ruim, né? Sim, exato. Então, você é tipo uma esponjinha. Uma esponjinha, então, exato. Eu acho que isso aí ajudou bastante, assim, na minha formação, e até hoje eu escuto muita música erudita, assim, escuto mesmo. Sim. Paro para escutar e eu gosto. E é bom, enfim. né, cara? É um outro universo. E aí foi isso, do lado da a família da mãe, né? E a parte do meu pai. E aí eu lembro que daí eu fiquei. Sim, você começa a tocar violão, mas aí você já tá ouvindo. Sei lá, você tá ouvindo AC/DC, né? E o violão é legal, mas. Sim, mas hoje eu toco muito mais violão que eu tocava na época. Admira um puto instrumento, assim, mas. Aí você começa a falar, mas tinha que ter uma guitarrinha. Não, e tal, né? E aí minha tia me deu uma guitarra, uma Stratosonic. Ai, que legal. Janine? Uma Janine Stratosonic. Ó, essa aqui. Deixa eu até olhar que ninguém lembra. Stratosônica. Ah, é? Porra, dá uma olhada. Exatamente. Aí, ó. Puta, essas guitarras são barato, demais, cara. Né? São demais, Essa é uma Stratosônica, né? E elas têm um som, viu, meu? Tem. Isso aí eu guardo com uma carinho, essa guitarra. Ó, cara, isso aqui. Essa ainda era uma geração que a Janine já tava fazendo umas coisinhas mais. Como fala? Mais. Que afinavam e tal, né? A minha não afinava nem fuder. Mas é isso aí. Mas eu acho legal quando a gente começa assim, né, cara? Porque quando você começa a pegar os instrumentos melhores, você entende o porquê das coisas, né? Você fala, pô, aí você vê que, a questão da afinação, né, a precisão das notas, né, a facilidade para tocar, tudo isso, né, cara? E o que eu ia te falar? Você estava falando do erudito, né? Como é que chamava aquele guitarrista do Ozzy ou do Black Sabbath que faleceu cedo? O Randy Rhoads? Randy Rhoads, né? Então, eu vi um negócio a respeito dele, cara. Ele tocava muito a guitarra, né? Só que ele tinha uma piração por estudo erudito de violão. Sim. E diz que cada lugar que eles iam, assim, às vezes numa turnê, vai pra Holanda. Ele buscava saber quem era um cara que fosse bom nesse lugar pra ter aula. Você vê a importância da coisa, né, cara? Assim, porque tudo tem uma ligação de uma certa forma, né, cara, eu acho. Eu vejo a música de um jeito muito aberto, assim, para tudo, né? Esses caras, assim, que você está falando, o Randy Rhoads, tinham caras que vieram do violão erudito, uma coisa mais europeia, né?
E tinha cara que não, tinha cara que, sim, sei lá, direto na guitarra. Entendeu? Aí se foda-se. É que eu, sabe o que eu penso, cara? Eu penso assim, que o cara que, por exemplo, ele é um guitarrista rock and roll, tal, tocava pra caralho, não sei o que tal, mas eu acho que essas vertentes, assim, né, o fato de ele estudar um erudito, eu acho que aquilo ali, de uma certa forma, dava ideias pro cara na hora de criar. Não, você né, vê pelos próprios riffs dele, aquele... Tá desafinado, então, né? Mas, tá. Mas é uma coisa de música erudita, né? Então. E aí o cara tem, né, meu, o cara tem um conhecimento, tem um leque maior, né, assim. Eu sempre... mas olha, outro dia eu fiquei impressionado, eu vi uma entrevista do Malmsteen, achando que o Malmsteen tinha um lado erudito. Tinha estudado música erudita e tal, por causa daquelas coisas que ele fazia e tal. Eu não sou um grande conhecedor do Malmsteen, não. Teve uma época que eu estudei assim, as coisas dele, aquele primeiro disco dele lá, esqueci o nome. Enfim, que ele veio, né, com aquela coisa mais com a técnica e tal, muito antes da gente ter a coisa de aparecer o Steve Vai, esses caras mais. Aí eu vi aquilo assim, e eu achava que ele tinha estudado. Ele falou que não, o problema, o lance é o seguinte, acho que ele nasceu em Viena ou alguma coisa assim. Ele falou, cara, onde eu ia tinha um quarteto tocando bar, entendeu? Eu nasci na Europa, então era isso. Assim. Então eu peguei a guitarra e já comecei a fazer, já né? foi direto. Mas tem a influência, você vê, né? O cara via, os caras escutavam. O cara via, né? exatamente. Então, assim, pô, mas você não estudou aquele... Não estudei nada. Você não ia às escalas, que escala? Não sei. Tudo na cabeça, né? Entendeu? Vou tudo na orelhada. Né? Então, assim, tem muitos jeitos, né? Muitos jeitos de você aprender música. Sim, claro. Agora, eu tive essa coisa da música, não vou dizer erudita, mas assim, da coisa um pouco mais virtuosa. Quando eu fiz assim, mais ou menos na época que eu estava terminando o colégio, meu pai resolveu ir para a Espanha. Que ele não ia, fazia 37 anos, chegou aqui no Brasil e não ia para a Espanha. E na época eu já estava tocando. Quando eu ganhei a minha guitarra, eu ganhei essa Stratosonic, a minha vida mudou, assim. Então, cara, eu parei de sair com os amigos, parei de jogar bola, parei de nadar. Eu ficava só tocando. Minha mãe ficou preocupada. O meu cara não larga a guitarra. Meu cara falava com o meu... Entendeu? Que legal, bicho. Assim, era... Cara, se o dia tivesse 26 horas, eu tocava 26 horas por dia. Puta, que legal, velho. Punha os discos lá, entendeu? Ficava tirando as músicas. E assim, não queria saber... Tinha demais, aula, né? Mas aí eu não estudava o que o professor dava na aula, entendeu? Eu ficava... Tirando música. E aí eu comecei a tocar e tal. E quando eu comecei a tocar, foi engraçado. Aí eu tinha esse tio meu, né? Que, enfim, já tocava, era mais velho, lógico, né? Então ele chegou para mim e eu ficava tirando lá os riffs do Black Sabbath, essas coisas assim, AC/DC. Aí falou, legal, mas assim, eu acho legal você aprender a música. É que nem para ele, por exemplo, era a música da molecada naquela época, né? Sim. Talvez um pouco do jeito que a gente olhe o que os moleques estão fazendo hoje, né? Não sei. Um pouco diferente. Mas ele olhava assim, pô, deixa o moleque aí, mas olha, você tem que escutar isso aqui também. E aí ele me deu 2 discos. Um do John McLaughlin, que chamava Belo Horizonte. Puta, violão. E daquela coisa... e um do George Benson, chamava Blue Benson. Puta, George Benson. Aí ele falou, não, tudo bem. Escuta aí o Jimmy Page, sei lá. Sim. O Jimmy Page até é um exagero, assim, porque na época eu comecei o Angus Young, sei lá. Sim. Você escuta esses caras, mas assim, escuta isso aqui também. Sim. Né? E aí eu comecei, quando eu, com 16 anos já estava tocando bem, já estava conseguindo fazer as coisas e tal. Eu ia para a Espanha, aí eu comecei a estudar um pouco de música flamenca.
Quando saiu aquele disco Friday Night em São Francisco, com o Aldi Meola, O Paco de Paco de Lucia Lucia e o John John McLaughlin. Nossa, aquele capa preta. Nossa, E aí ali é eu um absurdo, cara. fritei nesse disco. Eu tirava as músicas, tirava tudo errado, lógico, não dá, né? Mas do meu jeito, né? Sim, claro, claro. E fazia, aí preparei o negócio. Mas, cara, isso é um baita exercício, né? Não, um baita exercício. É um baita trabalhar ouvido, tudo. Né? Aí eu fui para Espanha com meus pais e aí já tava tocando música flamenca e tal, do meu jeito, lógico, assim, né? Aí a família do meu pai olhou e tal. E eu na minha cabeça eu falava, eu preciso impressionar, né? A galera. Assim, aí eu lembro que um tio meu olhou e falou assim, pô, ele tem talento e tal, então nós vamos levar ele para conhecer uma galera aqui. Eles eram de Granada, sul da Espanha, né? Meu pai era amigo do pai do Paco de Lucia, amigo mesmo. Caraca, velho, que legal. Então, aí eles me levaram. Quando você foi, ele era vivo ainda? Devia ser. O Paco era. Eu conheci o Paco aqui quando ele foi, aqui no Brasil, né? Sim, quando ele veio. Quando ele veio. Aí ele me levou para. Eles me levaram numa taverna, foi um tipo de iniciação, assim, né? Me fizeram tomar um conhaque. Eu não bebia nada, não precisava tomar um conhaque. Você tinha quantos anos? 16. 16? Caraca. Uma iniciação, assim, né? Só homens. Assim. Desculpa, hoje em dia é tudo meio mais... Assim, era o mundo deles, né? Então, me fizeram tomar um... Ele, meu pai, meu tio mais velho, que era o irmão mais velho, meu pai. Bom, agora a gente vai levar você. Me levaram uma... Era tipo uma taverna, assim, um negócio que você entrava, aquelas coisas da Espanha, né? E aí os caras tocando. Aí eu vi um moleque. O moleque tinha 8 anos. Tocando com os 2 dedos, porque ele não conseguia. Pra fazer aquelas coisas. Fazia aquelas escalas, mas com 2 dedos, porque ele não tinha. Ele ainda não tinha abertura aqui, né? Sim, sim. Aí eu olhei aqui. Imagina, 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos. Violão de nylon. Flamenco. Tudo, Aí eu olhei aqui, aí decidi, eu falei, não, eu quero ser músico, já tinha na minha cabeça, mas assim, isso aí não dá para mim. Você tem que parar a vida e vir morar na Espanha. Aí ele me deu essa opção, falou, olha, você quer ficar aqui, estudar com os caras? Eu falei, não, quero ficar no Brasil e tal. Aí eu fiquei. Mas, cara, puta experiência legal pra cacete, né, cara? E aí, 16 anos, você tava com a Statossonic ainda ou já tinha trocado de guitarra? Não, eu já tinha trocado. Com 16 eu tinha uma Ibanez. Aí eu já tava tocando as coisas do Satriani, né? Aquelas coisas. As fritação. As fritação. Que hoje em dia não é uma coisa assim que eu curto, mas eu respeito. Acho interessante. Mas assim, você teve uma fase, né? Isso eu acho que é uma experiência legal que você teve na tua vida, né, bicho? De tocar essas coisas e tal. Depois vai mudando, né? E aí você... Então, mas daí nessa época aí, vocês tiveram uma banda, né? Com o Sandrão. Tivemos, não. Aí a história foi Primeira banda foi com quem? Você lembra? Não, aí... Primeira banda... Cara, acho que foi essa com os caras. Eu lembro assim, eu estudava numa escolinha e aí tinha aquelas apresentações, montava banda, praticamente. Apresentação de fim de ano. Apresentação de fim de ano. E não lembro de ter tido uma banda assim de amigos. Era banda que você ficava. Formava ali na hora para participar do né? negócio. Mas eu acho que a primeira banda foi com eles. Eu, Binho, Sandro e o Vum. Eu tomei mó susto, porque o Binho era amigo, minha mãe era muito amiga da mãe dele. Desde que a gente... Porque morava todo mundo perto. Eu morava na Jurucê e o Binho morava na Aratãs. 2 quadras. Não dava nem 2 quadras. Sim. Então elas se conheciam de passear com carrinho de bebê e tal. E a gente era amigo, estudava no Montessori. Sim. Então era amigo do Binho. Sim. E nessa época aí, quando eles vieram... enfim, perdi contato com ele, porque aí eu fui estudar no Arc, né, no Arc Diocesano.
Ah, não, antes disso, agora eu tô lembrando, teve uma A gente banda. vai aos pouquinhos, vai Não, vai porque a as gente, coisas, né? eu já tocava, aí eu tive uma banda que chamava Revenge, era uma banda de cara, esses metal melódico, assim, eu não tinha o mínimo talento pra tocar isso aí. É. Sabe, tipo, Mas era outra galera, era outra galera. galera do ABC, eu comecei a andar com uma galera hard do ABC, assim, É, músicos e não músicos, sim. que tinha um amigo meu lá que era do Arc que morava no ABC, então eu passava, em São Bernardo especificamente, então passava muito tempo lá. Eu entrei nessa banda, Revenge, que era uma banda de metal tipo Halloween. Sim. Só que assim, eu não tinha o mínimo. E naquela época eu tinha, sabe o que eu tinha? Eu tinha uma Fink Les Paul. Lembra dessa guitarra? Lembra da Fink? Pô, cara. até hoje eu me arrependo de ter me livrado dessa guitarra. É aquelas burradas que você faz, né? É. Era uma Les Paul vermelha. E eu acho que na minha cabeça, né, assim, eu acho que ela é uma guitarra que tinha um puta som, entendeu? Sim. Que na época. Era difícil, né? Assim, ou você comprar uma guitarra de marca que quase não tinha, né? Era difícil de achar para comprar. E era caro. Era caro. Né? Mas sabe que guitarra que a gente tinha em casa, que era do meu irmão? Uma Ockpick, você lembra? Ockpick, eu tenho uma Ockpick. Você tem? Tenho. Quer dizer, é do amigo meu, não, juro. Tá lá em casa. A gente tinha uma Ockpick que era SG. Porra, mas tem um puta som ela, cara. Puta, aquela guitarrinha era legal, velho. Sabe o que eu fiz nela? Na verdade é do Caio, amigo meu, né? Que ele deixou aqui ó, a guitarra, mas assim, tá comigo lá. Puta, essa guitarrinha é um barato. E eu coloquei um nut aqui que acordes são altos, então uso para tocar slide, sabe? Sim, tipo, sentado. Nem se fosse um lap steel, né? Sim, sim. Cara, é uma Les Paul, tem um baita som, cara, com os captadores feitos pelo cara. Les Paul. A gente tinha uma SG em casa. Meu, essas guitarras têm um som. Eu me lembro, eu tinha essa Fink, até hoje assim, eu fico imaginando o seguinte, que som que ela teria hoje, eu ouvindo com o meu ouvido de hoje, entendeu? Sim. Porque naquela época eu não tinha muita noção assim se o som era bom ou ruim, se era uma puta guitarra ou não. A gente não tinha experiência ainda, né, cara? Não. Até passar por tudo isso, né? E tal. E hoje uma guitarra dessa tem tantos luthiers bons aí, né, cara? Você leva pra dar um talento, cara, meu, fica show a guitarra. Né? Ficaria show. Mas eu tinha essa guitarra aí. Então, mas aí você tava falando da banda. Não, aí que guitarra que era? Não, aí depois dessa. Era a Fink, não? Não, nessa época eu tinha uma Fink. Aí, o que aconteceu? Eu entrei pra essa banda Revenge, né? Nem sei como é que estão. E aí eu ensaiava num galpão de uma metalúrgica lá em São Bernardo. Tipo, com 16, 17 anos. Ia todo fim de semana pra lá. E tinha um papo que aí tinha uma gravadora e eles enfim, iam pra Europa. Caraca. Um negócio assim. E eu... Naquela época que umas bandas de metal começaram a explodir, brasileiras começaram a explodir lá na gringa, né? Sim, sim, sim. E aí eu entrei nessa pira de negócio da banda, e aí pedi pelo amor de Deus pro meu pai pra gente comprar uma Ibanez. Uma guitarra já melhorzinha e tal. Uma Ibanez com Floyd Rose, aquelas coisas todas. E aí quando eles chegaram na minha casa, eu já tinha. Mas aí eu entrei essa banda não foi não deu em nada. Não deu em porra nenhuma, sei lá, nem lembro o que aconteceu. Mas você tinha teu amplizinho, você levava teu ampli. Eu tinha um Duovox. Duovox. Eu tinha um Duovox. Aquele. Era valvulado, né? Não? Valvulado, ele era cópia do Fender, né? Um puta ampli. Cara, sabe? Porque essa época tinha nessa época ainda, eu já comecei a me ligar, como assim, eu já comecei a ter contato com outros guitarristas, lá no colégio mesmo, assim, a gente já... Eu lembro que no pessoal ali em São Bernardo já conheci o Bocato, já comecei a ter um contato, assim, a minha cabeça... Trombonista. Começou a abrir minha cabeça. Sim. Com outras coisas assim. Então, aí eu já comecei a me ligar mais no som de guitarra que eu queria tirar, aquele tipo de coisa. Mas eu ainda estava muito pirado na coisa técnica. Assim. Sim. E não saía do meu quarto. Cara,
Estudando pra caralho, tocando, tirando música. Se o dia tivesse 30 horas, eu ficava lá. Ficava lá. É um vício, né, cara? E eu não tinha contato, assim, com a molecada. Não tinha... cresci, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 anos, assim. Sem ter muito... sem socializar, né? Uhum. Aí eles apareceram na minha casa. O Binho lembrou que a mãe do Binho falou que acha que é um amigo, não sei o que, toca guitarra, não sei aonde. Aí veio e eu tava lá, eu lembro que eu tava estudando em casa também. Estudando. Aí abre a porta do meu quarto, minha mãe, olha, não sei o que, tem uns caras que falam com você. Aí tava o Vum, o Sandro e o Binho. E eu achei... O Sandro e o Vum você não conhecia ainda? Não conhecia. Só o Binho. E aí eu achei que os caras tinham ido lá pra me bater, alguma coisa assim. que eu fiz? Porque na época tinha umas tretinhas, né? Dos caras do metal com do skate, era um negócio estranho. Aí eu falei, putz, cara, os cabeludos, assim, eu lembro, com tudo jeans, né? Jaco, com coisa de banda e tal, broche, né? Tudo no estilo, né? Eu olhei assim e falei, puta que pariu, os caras vieram me bater, sei lá, passou pela minha cabeça, né? Mas aí logo eles... Não, a gente tem uma... Você não quer fazer se tocar com a gente e tal, tomar uma banda e tal. Acho que foi a primeira... Puta, o Sandro tinha a casa dele aqui na Kansas, né? Não era na Texas? Texas, não, né? Na Kansas. Era na Kansas? Ele, antes, então... Aquela casa que tinha uma piscina lá, que tinha um lugar no fundo, era na Kansas ou na Kansas? Na Kansas? Eu lembro que eu fui lá, eu ia lá ver vocês tocarem. Aí já tinha um lugar assim para ensaiar, né? Já saí do quarto. Né? Entendeu? Tipo... E o Binho, salve Binho, salve Sandrão, Vum. Eu fiz um vídeo com o Vum aqui, cara, virava mexer, não, porque daí o Binho tá em todas, né, cara? Ele é o baixista da galera, tocar com todo mundo, né? Mó barato isso daí, cara. Ele tinha o Binho, ele tinha um Ibanez, um baixo Ibanez. Eu acho que até tem uma foto que a gente colocou no outro vídeo lá com o Vum, do Binho, que ele tá com esse baixo aí. Acho que ele tem até hoje esse baixo. Ele tem um até hoje, um cinza, meio cinza. Aquele modelo Stuart Hand, que era o cara do... E é bom o baixo, viu, cara? Ele fala bem pra caramba. Não, aquele baixo é bom, aquele baixo hoje em dia... Então, é isso que eu tô falando. Hoje em dia, esse baixo aí é super procurado. Você não acha, né? Não acha. Eu não sei, assim, eu tava falando com um amigo meu outro dia, o Fernando Nunes, ele falou que é o cara mais da década de 80, assim. Falou, esse baixo aí, os caras procuram pra caramba. Aí o Binho também, acho que ele me passou uma mensagem querendo vender o baixo. Eu falei pra ele, cara, esse baixo aí... Não vende, Ou então vende, mas vende por uma grana boa, não vende pra uma merreca. É isso que eu tô falando, se fosse com os ouvidos de hoje, eu acho que... Tem uns instrumentos que eram... eu lembro, por exemplo, que eu tinha, cara, quando eu tô... eu tinha o Duovox, tinha esse Ibanez, e eu usava um overdrive da Boss. O amarelinho. O amarelinho. E na minha cabeça, cara, eu acho que aquele foi o melhor som de guitarra que eu tirei. Na minha cabeça. Aquele pedalzinho até hoje, né, cara? Mas eu acho que era por causa do set, assim, sabe? O Duovox tinha um puta som, realmente, ainda tem hoje. Se você pegar um Duovox, ele tem um puta som. Valvuladinho, né, cara? E assim, eu levava ele num cara que chamava Fábio Louco, que era um cara que só mexia... Nessa época tinha essas coisas, né? Na Teodoro ali. A Teodoro ainda não era a Teodoro que a gente conhece desse jeito, né? Era uma portinha, você entrava lá no fundo, o cara trocava as válvulas, mexia no circuito, sei o quê. Tem que levar no Fábio Louco, que era o cara que manjava. Puta, que barato. E aí vocês começaram. Aí começou essa. Como é que chamava a banda, você lembra? Chamava Covar, era uma trocadilho mais besta do mundo, era de Covades, né? A gente faz Covardes. Covardes. Que barato. Não me pergunta por quê. Porque... E aí foi indo. Aí você foi daí. Não, aí depois. Então, aí eu conheci o Sandro. Aí na época, um amigo meu de Santana também. Tinha muito amigo em Santana também. Ia Zona Norte e ABC, né?
Aí ele tinha uma banda lá que estava começando, que era o Anjo dos Becos. Ah, o Anjo dos Becos, é isso que eu ia falar. Aí ele convidou para entrar. Pô, precisa de um guitarrista e de um batera. Foi você e o Sandro. Aí eu chamei o Sandrão. Sim. Né? E aí a gente entrou no Anjo dos Becos. Ficamos um tempo lá. Essa banda rolou pra caramba. Rolou, rolou legal, né, bicho? Rolou. E aí depois do Anjo dos Becos? Aí, já no Anjo dos Becos, aí já começou aquela coisa assim, é difícil você decidir, né, porque o Anjo dos Becos, ele, assim, começou a fazer sucesso no underground, né, mas chegou assim, eu não tinha dimensão do sucesso que o Anjo dos Becos fazia, até um show que a gente fez na Broadway, tinha aquela época do 89, não sei o que era E assim, a galera foi para ver a gente, era assim, muita gente, legal, né, e tocava na rádio, Sim. Pá, e tal. E aí eu tive que tomar uma decisão entre ser músico e ter uma banda. Essa foi uma época de transição difícil, assim, porque meus pais, eles começaram a falar assim, não, você quer, tudo bem, a gente está entendendo, a gente vai te dar uma força no que for preciso, mas assim, tem que estudar. É a única exigência que a gente está. Então, Sim. Então começou, aí para paralelo eu comecei a estudar mesmo, estudar assim mais formalmente, digo eu, não autodidata, e não só guitarra, comecei a estudar música mesmo. No geral mesmo. E aí começou a minha cabeça começou a virar uma chave ali, e falar, não, acho que não, eu não quero essa coisa porque a banda de repente acaba e você não sabe. Foi o que aconteceu mesmo. Né? Porque aí você tá só num negócio, o negócio desanda e você fica na mão, né? E aí comecei a ter contato com outros músicos, que tem contato até hoje, são grandes músicos e tal. E minha cabeça começou a virar. Eu lembro que uma história engraçada do Anjo dos Becos é assim, eu chamei o Sandro, né, Sandrão, tem uma banda, o Anjo dos Becos, tarará. A gente foi lá, não foi um teste, mas né, para ver se rolava e tal. E, pô, legal, todo mundo se deu bem com todo mundo. E no dia que eu resolvi sair do Anjo dos Becos, eu falei pro Sandro, falei, puta, Sandro, eu vou sair, vou falar pros caras que eu vou sair. E na cabeça daquela de moleque, assim, sair de uma banda que tá rolando, era um troço, né? Mas, enfim, aí eu falei, ó, Sandro, a gente tava indo ensaiar, vamos falar pros caras que eu vou sair e tal. Aí ele falou, eu também vou sair. Então a gente entrou no mesmo dia e saiu no mesmo dia. Você saiu e ele vazou junto. Não sei se foi, ele já tava, eu não lembro direito, mas assim, eu lembro que a gente entrou no mesmo dia e saiu no mesmo dia. Saiu no mesmo dia. Aí você estudou música e aí teve aí acho que um bom tempo para frente já isso daí também. Teve uma coincidência bacana assim, porque daí você começou a dar aula, né? E aí você era professor lá na Opus. Na Opus, E tinha uma professora lá que era a Simone. Salve, Simone, beijo pra você. Querida Simone. A Simone dava aula de piano, teclado. De teclado, de órgão, muito né? legal. Aliás, o pessoal da Opus, assim... Era bacana, pessoal né? muito legal. Então. E aí a Simone era muito amiga da Sônia, que tinha uma escola de música onde eu dava aula também. E daí ela falou, pô, vou chamar meu amigo para ir. Acho que era um fim de ano, uma apresentação da escola. Eu vou chamar um amigo meu para vir fazer um som. Eu lembro que era uma puta música legal pra caralho. Assim, era o Assanhado. Você lembra, cara? Por exemplo... Pô, aí chegou lá, era o Fabá. Eu falei, pô, meu, é você, cara, que legal, não sei o que, você aqui. Porque acho que ela falou, o Fabiano, não sei o que. Eu falei, não, Fabiano? Quem é Fabiano? Não sei quem é Fabiano. Eu lembro dessa música. Era um choro. Era uma música encrencadinha, né? Aí você foi lá e tocou. Você lembra? Uma casa que nem existe mais em Moema ali, era uma... Não, eu lembro da gente ensaiando, assim, nós algum momento. Tocamos. Legal. Foi muito legal, cara. Mas eu acho que antes disso eu já conhecia, porque vocês tocavam no Vitória, né? No Vitória. É verdade. Como é que era o nome da sua banda mesmo? Traveling Blues Band. Traveling Blues Band, é verdade.
puta banda de blues legal pra caramba. Então. Não, a gente se conheceu muito antes, mas daí essa época quando ela falou Fabiano, você eu falei, legal, traz o cara aí, né? Aí era você. Falei, puta, legal pra caramba. E aí, depois, vai passando o tempo, né? Pô, experiência pra caceta, tal, não sei o quê. E aí você virou músico, começou a tocar com o pessoal bacana aí, né, bicho? Hoje você toca com o oh, meu Deus. Deu um branco agora. O irmão do Sandrão. Quadriano. O Adriano Sim. Grinenberg, Sim. né? Pianista, pô. Eu fui lá até gravar vocês lá no Blue Note, lá, puta show legal pra caramba, né? Hoje você toca com ele, tem um monte de projeto, né? Hoje tenho. As coisas foram acontecendo, né? Você não vai programando muito Porque você vai conhecendo a galera vai te conhecendo, vai vendo o teu trampo, tudo, aí vai sempre pintando eu acho que a gente não vai. Eu lembro de decisões que eu tomei assim na vida que me direcionaram para alguns caminhos. Uhum. Uma decisão dessa de sair do Anjo dos Becos, acho que foi importante, assim, abriu minha cabeça. Eu já estava estudando com um cara chamado Ricardo Rizek, que já faleceu, mas é um baita compositor erudito e tal, e aí já estava vendo os negócios de harmonia, o negócio já estava ficando mais sério mesmo mais também, sério. Né, meu? E aí foi um ponto que eu decidi de parar de dar aula também. Isso depois da Opus? Na Opus mesmo. Na Opus. Eu estava dando aula no CEL também. Eu estava muito sobrecarregado, assim, eu comecei a estudar coisa de áudio, estúdio, queria fazer outras coisas. E aí eu parei de dar aula. Nesse momento você parou de dar aula? Parei de uma vez, assim, pau. É porque o Fabá é produtor também, né? Além de tudo, né? Você produz e tal. Hoje você produz a Ana Canhas, não é? Produzi vários discos da Ana. Sim. Sim. Aliás, aquele projeto espetacular que é o som do Belchior, cara, vocês foram ver. Fui ver, maravilhoso show, cara, maravilhoso, adorei, assim, um time. Onde que foi mesmo? Foi no Tokyo Marine Hall. Tokyo Marine Hall, baita show, aliás, velho, puta, meu, pirei com o som, cara, muito, muito bom. Esse projeto acabou, né? Foi aquele... Uma pena, cara, porque, nossa, mas vocês tocaram bastante, fizeram bastante show. Fizemos bastante show. Esse projeto foi... Assim, começou na pandemia, né? Você me contou, eu lembro que você me contou. Aquela pandemia hard. Nossa, ela chegou querendo fazer... tinha uma trilha para fazer da Globo, que era de uma minissérie. Eu tinha um estúdio nessa época, eu estava com o estúdio lá na Aclimação. E... Cara, ela me ligou para fazer e tal, chamamos músicos, tarará, todo mundo gravar, e aí o Juninho, que era o Ogair, pianista, me ligou no dia, falou assim, cara, eu acabei de chegar da Europa, acho que da Inglaterra, ele toca com a Jane do Bock, e eu tô gripadaço. E nesse dia foi decretado o lockdown, assim. Puta, foi quando parou tudo mesmo, parou tudo. Né? Aí ele falou, eu tô com gripado. E realmente, agora eu encontrei ele de novo, vamos fazer um show lá no Rio, e ele confirmou pra mim. Eu não tinha falado com ele desde aquela época. Caraca. Que aí ele confirmou pra mim, falou, eu tava com Covid mesmo. Com Covid. E aí todo mundo furou. E só que a Globo falou assim, não, a gente quer a trilha de qualquer jeito. Aí a Ana tinha me ligado e falou, Fabá, o que você quer fazer? Eu falei, vamos gravar eu e você, eu preciso da grana. Sim, claro. Então era tudo, né, aquele medo assim geral, né, porque não tinha por onde correr, né, cara. Aí, sim. A gente, aí ela falou, vamos gravar, e gravamos, ela era carinhoso, a gente gravou.
Gravamos Carinhoso, mas com um arranjo com os guitarras distorcidas. Você gravou vários instrumentos? Oi? Vários instrumentos? Gravei guitarra e baixo naquele dia. Falei, o que a gente vai fazer com Carinhoso, né? Porque assim, pô, tinha um pianista, tinha um batera. Eu já tava pensando no arranjo, não sei o que. Tava, putz, cara. Aí ela chegou e falou, ninguém vai fazer, vamos só nós dois. Falei, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos fazer uma coisa louca, um jeito, assim. Uma parada diferente. Sem fazer aquela coisa do choro, né? Sim. Tradicional, assim, acho que seria um caminho. Aí, se eles aceitarem, né, a gente... Eu lembro, eu tenho que reouvir a música, assim, chamaram vários artistas para fazer, e aí a gente gravou Carinhoso, eu lembro daquele dia. E aí, naquele dia, ela falou para mim, porra, eu tava ouvindo Belchior, e falei com o Ney Matogrosso, e ele, enfim, falou que a gente tinha que fazer assim uma live, né? Começaram o negócio da live. Não naquele dia exatamente, depois ela começou a fazer, enfim, naquele dia deu um start, ela começou a ir no estúdio e falou, pô, eu tô gravando um disco, aí você topa a gente fazer uma pré aqui do disco, aí eu venho sozinho aqui mesmo, e aquela coisa com máscara, sabe? Puta, naquele momento punk, né, cara? Foi engraçado. E aí ela falou, olha, eu quero fazer uma live para arrecadar uma grana também para minha equipe, que ela tava com uma banda tocando com a galera e também parou. Sim. Aí fez a live, um dia deu acho que 300 mil views. Negócio que legal, cara. E aí nasceu o projeto do Belchior. Daí nasceu o projeto. Aí foi ela, eu chamei o Adriano, e ela. Porque o Adriano fazia, né? Quando o show que eu fui já não era o Adriano. Não era o Adriano, mas ele que fazia. Eu liguei pro Adriano, falei, pô, Adriano, o negócio é o seguinte, você topa? Assim, topa, vamos lá. Bora. Né? E, bom, é isso, no meio do lockdown a gente tava lá fazendo as coisas. Que legal, cara. Que legal. E gravamos uma live na casa dela. Levei meu equipamento pra lá. E fizemos uma live lá. E até hoje eu acho essa live aí, eu vejo essa live e falo, cara. Puta, que legal. Aliás, depois você me passa eu vou anotar depois o teu Instagram, os seus contatos, que daí eu ponho aí pra galera, quem quiser seguir, segue o Fabá, meu. Porque daí você deve postar lá quando tem show. Eu sou um cara assim. Sabe que é 0, -1, -10 assim no Instagram. Mas eu tenho um amigo meu. Mas tem umas coisas legais, né, pra galera o Chicão, sabe qual é o Chicão? Pô, Chicão, brother, grande Chicão. Chicão, que me salva no Instagram. E ele tá cuidando do meu Instagram e ele fica meio. Ele tá fazendo? Que legal. Então, tem coisas legais. Né? Não, tem coisas legais. Não, porque assim, às vezes mesmo que não seja né, tipo, vai ter um show de tal, não sei o que, mas, pô, tem umas coisas legais, uns takes de show, né? Tudo ele bacana tá sempre colocando as coisas que eu faço, e às vezes tá movimentado o Instagram. Sim. Eu tinha parado com o Instagram. Porque é um negócio que você tem que, exatamente. Gasta tempo, né, cara? Gasta tempo pra ficar movimentando. E também tinha muita coisa lá que eu não gostava, assim, de conteúdo. Eu não sou um cara que pra falar a verdade, assim, eu não sou um cara... Eu tenho que ficar um pouco fora um pouco dessa coisa do Instagram, Facebook e tal. Mas, enfim, tô lá. Sim. Não, e é legal, legal saber que o Chicão tá dando essa força. Porque é bom ter alguém, né, cara, pra fazer isso daí. Porque aí você fica sussa, né? O Chicão... Chicão é brother, Chicão, puta, a gente fez um som uma vez. O Chicão, a gente tinha uma banda também. Você tocou com o Chicão? Depois a gente fez uma banda que chamava Oyster Drunk. Que era eu, Binho, Sandro e o Chicão, era isso. Eu, Binho, Sandro e o Chicão. O Chicão. Que era uma banda de blues, tocava só blues. O Chicão mandava bem pra caramba no vocal, cara. Eu gostava dele, cara. Puta compositor, o Chicão, Você sabe que aí daí teve uma época que eu saí da Trevor e tal, não sei o quê, e, daí tava sem banda, né? Eu não sei como é que foi a história, bicho. Eu não sei quem que me ligou, falou, cada a gente tem uma banda, você não quer tocar com a gente, não sei o quê, não. Beleza. Aí a banda era o Binho, por isso que eu falo, o Binho tá em todas, né?
o Binho, o Chicão e o Chinho na guitarra. Chinho, Lembra do então, Chinho? o Chinho, todo mundo fala do Chinho, eu não conhecia Você o não Chinho. conheceu ele? Acho que não sei. Não... Aí, mó barato. Eu morava com meus pais aqui no Campo Belo e tal. Aí os caras iam em casa e eu acho que eu já conhecia o Chicão e o Binho, mas o Chinho também eu não conhecia, assim, e tal, né? Acho que de ouvir falar também. Daí ele foi o primeiro a chegar. Ele tocava guitarra e tal. Cara, a bateria ficava no meu quarto, era um quarto, se bobear, acho que menor que isso aqui mesmo, imagina. Então era a minha cama e a bateria, né? Ali. Meu, e ali a gente armou as coisas. Daí ele chegou, ligou a guitarra, assim, daí acho que tava rolando uma onda meio de teste, assim, sabe? Ele falou assim, pô, vou fazer um som aqui, pô, leva aí comigo e tal. Daí ele começou a tocar, eu comecei a fazer um som na bateria. Ele, legal, legal. Daí os caras chegaram e, pô, tá aprovado, tá aprovado. Eu falei, opa, passei no teste, né, beleza. Daí a gente fez um som, chegamos a tocar, se eu não me engano, no Blackjack. Nossa, cara, faz tempo isso daí, né? Blackjack faz 1000 anos que acho que não existe mais, né? Durou um bom tempo, né, na verdade. Não, mas durou uns 30 anos. Durou um puta tempo, cara. Lugar era legal aquele era bar, era um cenário bom. Era bem legal, Era... E aí, então hoje você tá com a Ana Cândido? Não, hoje eu tô com o Adriano, tem um projeto que eu tô tocando, chama Ibra-China Musical Project, que é um projeto que a gente faz com umas coisas chinesas e tal. A gente foi até para agora, deve estar no Instagram isso. A gente agora, eu coordenei a parte, quando o presidente, o Xi Jinping veio aqui para o Brasil, eu coordenei a parte musical, então tô fazendo uns negócios para a China. Assim, olha que legal. Tá vendo? Por isso que eu falo. A gente tocou lá na recepção dele, lá no Palácio da Alvorada, com o Lula, com o presidente Lula, com os caras lá e tal. E eles chamaram a gente. É você com outro time ou com quem? O Adriano tá nessa também. O Edu não? Não. Você, o Adriano? Eu, Adriano, o Marco da Costa, o Fábio Sá, a Raíssa Bittar. E aí teve uma cantora erudita, porque foi assim, a mulher, a esposa do Xi Jinping, ela é cantora erudita. E era o dia que ele veio para o Brasil, era aniversário dela. Então ela mandou uma música pedindo para vocês fazerem, para eu fazer um arranjo para a recepção, né? Sim. A embaixada. Né? A gente estava lá fazendo. Puta que legal, cara, que bacana. Então, bom, galera, tem muita. A bagagem aí é grande, né? Assim, de projetos, de bandas e etc e tal. Porque no canal aqui a gente fala de música e fala de moto, né? Sim, tô sabendo. E eu não sabia, cara. Conversando com o Von, ele falou, pô, o Fabá teve moto. Eu tive moto. Você teve uma XL, não dá pra falar que eu fui um motoqueiro, mas eu tive moto. Não, se eu subir numa moto... Aqui, você sai andando, lógico, sabe, né? Uma vez eu fui, não foi onde que eu fui? Cara, uma dessas cidades perto do Pico das Agulhas Negras, eu queria alugar uma moto pra dar um rolê. Porque era tudo montanha. Sim. Então, só que eu não tenho carta. Nunca tive carta de moto. Nunca teve. Eu andei pra caramba. Andava, mas não tinha. Aí eu cheguei pro cara e falei, eu não tenho, só que eu quero alugar uma moto aí, mas eu não tenho carta. E assim, lá não tem polícia, nada, só mato, né? Sim. Aí ele falou, aí tinha acho que uma Falcon, é isso? Falcon é a 400, né, na onda. Aí ele falou assim, não, sobe aí, se você andar assim... Ir até ali e voltar, eu subi na moto, na hora que eu subi na moto veio tudo assim... Você já incorpora, né? Mas eu tinha uma XL e tive uma dessas Burgmanzinha... você teve uma Burgman também? A Burgmanzinha... da Suzuki, né? Suzuki, amarelinha. O Von tava falando que acho que ele lembrava que tinha uma época que você ia, acho que ia tocar, ia ensaiar, sei lá, eu ia amarrar umas coisas tudo na moto. O Chicão tem um desenho legal, porque hoje em dia eu tenho uma produtora, né? E aí ele fez a Fabá Jimenez Musical Productions. E ele fez uma caricatura legal pra caramba, assim, depois eu te passo. Eu com a motinha, com
Com as coisas tudo penduradas. Porque eu ia, na época eu tinha um estúdio aqui em Moema, né? Esse aqui perto da Bandeirantes ali, né? Isso, perto da Bandeirantes. E morava na Liberdade. Então, ia de moto. Às vezes eu resolvia pôr a guitarra, aí uma vez deu certo. Sim, aí daqui a pouco tava o ampli também aqui porque a Burgerman tem aquele tem aquele espacinho aqui. Daqui a pouco põe um ampli, né? Não, põe uma... Amarrava com os, com os elásticos eu e ia tal. ensaiar com a moto e tal. Mas aí eu parei com esse negócio de moto. não tenho talento para isso. É que a motinha, ela adianta um lado, né? Assim, tempo e... Economia de tempo e de grana também, porque são bem mais econômicas, Sim. Né, e tal. Você vê, eu ando de moto todo dia, cara, para dar aula, tudo, não sei o que. Eu ponho a guitarra nas costas, igual mochila. Você vai com a guitarra? Ou violão, a guitarra. Eu andei muito com a guitarra, cara, só que hoje em dia, assim, com a guitarra, eu fico pensando, ela dá até um equilíbrio a mais, assim, para você, né? Porque eu apertava bem a correia aqui, né? Sim, não, fica firme, vai né? de boa. Você vai numa boa. Tranquilo. Eu fico pensando se um dia eu tivesse ou caído ou sei lá, alguma coisa que teria acontecido com a guitarra, nem comigo. Você sabe que eu caí uma vez, cara, na 23, era uma sexta-feira, eu dava aula numa escola perto do ginásio do Ibirapuera, peguei a 23 aqui, uma guitarrinha que não tá aqui, até tá emprestada com um amigo meu. É uma Squirezinha vermelhinha, daquela mais simplesinha que tem. A guitarra nas costas, na época eu tinha uma NX 150, e eu peguei a 23, cara, e era uma sexta-feira de manhã, tava tudo parado, saca? Parecia um estacionamento, assim. E eu vindo no corredor, a sorte que eu sempre andei de boa, tá? Eu tava vindo no corredor, sei lá, 40 por hora. Aí, entre um carro e o outro, uma mina tava com uma Burgmanzinha dessa assim, ó, parou pra entrar no corredor, e eu vinha vindo. E ela parada ali. E ela olhando pra mim, eu falei, ela tá me vendo, vai esperar eu passar pra entrar, né? Cara, na hora que eu não sei o que deu na cabeça dessa mina, cara, a hora que eu tava chegando assim, ela entrou. Mas eu bati, Fabá, sem brecar, cara. Não deu tempo, porque eu tava chegando, ela entrou e... Cara, aí eu bati, eu voei, bati com o peito na traseira de um carro assim, caí no chão com a guitarra nas costas. Caralho. Daí essa batida no peito, eu fiquei sem ar, né? Fiquei assim e tal, daí os caras, puto, eu queria levantar, não conseguia, os caras, não, fica aí, não sei o que tal, a guitarra nas costas. Cara, você imagina, sexta-feira, um trânsito do inferno, cara, até chegar, aí chamaram o resgate, aí até chegar o resgate, não sei o que tal, a respiração foi voltando devagar, fiquei com uma certa dificuldade de respirar, né? Cara, daí chegou o resgate, não sei o que, o cara falou, vou ter que cortar a alça da tua guitarra pra tirar ela, não sei o que, não, beleza, corta aí. Você ficou deitado ali? Deitado com a guitarra nas costas, os caras não deixam mais se mexer, né? Aí o cara falou, não se mexe não sei o que, daí me imobilizaram pra ver se, não sabia se tinha quebrado alguma coisa ou não, né? E daí os caras me botaram dentro do coisa, aí veio um polícia perguntar se eu queria processar a mina, eu falei, não, deixa quieto, fala pra ela ir embora, já ferrou tudo, né, eu processar, né? Deixa quieto, né? A moto quebrou um pisca e tal. E eu falava pro cara assim, cadê a guitarra? Não, a guitarra tá aqui, fica tranquilo. Aí a guitarra, cara, tem uma marquinha, assim, um dia eu te mostro, o dia que eu tiver com ela de volta aqui, ela tem uma marquinha aqui em cima, aqui nessa parte de cima, assim, aqui atrás, assim, que deu uma chupadinha, um charme. Assim, mas nada além disso. Mas foi um puta susto do caralho, né, cara? Mas graças a Deus, aí não quebrei nada. Fui pro hospital lá, umas raladas no joelho, aquelas coisas, e boa. Mas é isso aí, cara, meu velhinho, que puta prazer ter você aqui, prazer foi cara, meu. Demais. Esse cara tem história pra caramba. E assim, fala pro Chicão colocar no Instagram lá, data de show, tudo, porque, pô, vale muito a pena, cara. Né? Pra galera. Show com o Adriano, show com a Ana Canhas, enfim, e outros projetos também. Porque é legal, né, pra galera... A gente tá sempre tocando, né? Eu tinha parei um pouco de tocar assim na noite, mas sempre tá
Sempre tem algum projeto, alguma coisa, né, cara? Sim, e pra ver também, né? Porque, pô, às vezes eu entro lá no teu Instagram, eu vejo lá, tem um take de você tocando lá, tudo é legal, cara. Eu curto ver. E pra galera curtir também e seguir, né, galera? Tem que seguir, segue o cara aí. E uma coisa que eu sempre esqueço, eu faço os vídeos aqui, eu falo, mas pra galera curtir. Galera, curte aí, comenta, que a gente, é legal, né? Pô, dá até um feedback, se vocês curtiram aí o nosso papo, tudo, e compartilhar, e enfim, né? Essa coisa toda, se inscreve no canal aí, e segue o Fabá também, que vale a pena, é show de bola. Beleza? Beleza. Valeu, isso aí, galera, valeu. Valeu.